Santo é o teu nome, Senhor. Nós te adoramos. Nessa noite nós te adoramos, Pai. Declaramos a tua soberania e a tua majestade sobre nossas vidas. Declaramos o teu reinado. Declaramos, Senhor, que pertencemos a ti e que desejamos o Senhor nessa noite. Em nome de Jesus, Pai, nós nos reunimos aqui para ouvir a tua voz e ser tocado por ti, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, na autoridade do teu nome, eu repreendo todo e qualquer espírito contrário ao teu nessa noite. Que bata em retirada todo espírito de cansaço, de sonolência. Que todo tipo de distúrbio vá embora agora para o lugar que o Senhor determinar. Em nome de Jesus, que os teus anjos, guerreiros, ministradores estejam acampados aqui à nossa volta, Pai. Para que nada possa impedir o teu agir, o mover do teu Santo Espírito, que é o que nós desejamos, que é o que nós queremos, que é pelo que nós ansiamos. Em nome de Jesus, Pai, opera a tua vontade e o teu querer aqui. Eu me entrego a ti, Senhor, e te peço, pela tua graça e misericórdia, usa a minha vida para abençoar os meus irmãos, em nome de Jesus. Se você crê, aplaude a ele, em nome de Jesus. Nós, como igreja, estamos reunidos aqui para adorar ao Senhor, amém? Amém? E em alguns momentos nessa adoração, algumas pessoas, elas se travam, se fecham e não conseguem ouvir o Senhor, não conseguem se entregar ao Senhor, não conseguem absorver o que o Senhor está querendo derramar sobre ela. Estão me entendendo? Ao contrário de que algumas se derramam, algumas se entregam, algumas até choram. Amém? E eu quero dizer que Jesus também chorou. Abre a tua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 19, versículo 28, a partir do 28, para podermos começar a sermos ministrados através do choro de Jesus, das lágrimas de Jesus. Outro dia aqui nós fomos ministrados pelo sangue de Jesus derramado. Hoje nós vamos ser ministrados pelas lágrimas de Jesus. Por isso eu peço que você preste muita atenção, porque nós vamos ficar juntos pelas próximas 3 horas e 48 minutos. Não se disperse, não durma. Se em algum momento eu der algum grito, é porque tem alguém dormindo. Certifique-se que não é você que estava dormindo. Livro de Lucas, capítulo 19, diz assim, 19, 28, amém? Quem já achou, dá um glória a Deus. Após haver proferido essas palavras, Jesus seguiu adiante, subindo para Jerusalém. Quando ia chegando ao povoado de Betfage e de Betânia, que fica próximo do conhecido Monte das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos com a seguinte instrução: ide ao povoado que está adiante, ao entrardes encontrareis um jumentinho amarrado, e sobre o qual ninguém jamais montou. Desprendei-o e trazei-o aqui. E se alguém vos interrogar por qual motivo o soltais, respondereis desta maneira: porque o Senhor precisa dele. Assim, os que haviam sido enviados foram e acharam tudo conforme ele lhe dito. Quando eles estavam desamarrando o jumentinho, os seus donos lhe indagaram: por que estás soltando o jumentinho? Diante do que replicaram: porque o Senhor precisa dele. Escolhe a pessoa bem bonita aí do seu lado e fala com ela: o Senhor precisa dele.
E então puderam trazê-lo até Jesus, colocaram uns mantos de montaria sobre o jumentinho e ajudaram Jesus a montá-lo. Assim, enquanto ele seguia em procissão, o povo estendia os seus mantos pelo caminho. Ao chegar próximo da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus com grande alegria e em alta voz por todos os milagres que haviam visto, e exclamaram: Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas maiores alturas. Porém, alguns dos fariseus que estavam no meio da grande multidão sugeriram a Jesus: Mestre, repreende os teus discípulos. Jesus, entretanto, afirmou: Eu vos asseguro, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. E Jesus chora por Jerusalém. Até aí, por enquanto. O Novo Testamento, ele nos informa que Jesus chorou 3 vezes. Provavelmente ele chorou mais. Mas a palavra de Deus nos mostra que Jesus chora 3 vezes. A primeira vez que Jesus chorou foi no túmulo de Lázaro, do seu amigo Lázaro. Quando ele chega lá e vê que Lázaro já estava morto, e vê o sofrimento das irmãs Marta e Maria, naquele momento ele provavelmente, digo eu, conjecturando com a palavra de Deus, ele reflete sobre o salário da morte, que é o pecado, amém? A consequência do pecado, isso quer dizer o salário do pecado, né? Que é a morte, e ele vê que não precisava daquilo, não era para ser assim, não era para morrer, o homem não foi feito para morrer, e por causa do pecado agora o homem morre, é perecível, vai se decompor, e aquele sofrimento, o sofrimento da partida, porque o homem não foi feito para ser separado. E naquele momento ele vê aquilo e ele chora. E o que isso tem a ver com a ministração? Tem a ver que Jesus chorou por causa do nosso sofrimento familiar. Quando nós sofremos por alguém que morre, quando nós sofremos por um parente que morre, por um amigo que morre. E eu estou falando isso porque eu sei de situações onde pessoas crentes, cristãs, creem em Jesus Cristo, e que tiveram uma perda, que o pai ou a mãe ou qualquer pessoa, qualquer ente querido morreu, e todas as pessoas falavam: seja forte, não precisa chorar, está nos braços do Senhor. É verdade, está nos braços do Senhor, mas olha aqui, pode chorar, porque Jesus é o nosso exemplo e ele chorou. O que eu quero te dizer? Viva o luto. Se precisa chorar, chore. Nós temos Jesus Cristo como nosso exemplo, e ele chorou porque um amigo morreu. Então nós podemos chorar no túmulo de todos aqueles que amamos, sem nos sentirmos culpados de incredulidade, sem nos sentirmos culpados de não ter a esperança da ressurreição. Nós esperamos a ressurreição em Jesus Cristo, mas nós podemos chorar a morte de um ente querido. Amém, queridos? Aleluia! Aleluia! Em segundo lugar, que Jesus Cristo chorou foi sobre Jerusalém. E naquele momento ele fala da amada e impenitente Jerusalém, cidade de Jerusalém.
Eu quero dizer que impenitente, que está na palavra, no original, quer dizer única e exclusivamente aquele que não se arrepende. Isso quer dizer aquele que vive no pecado, sabe qual é a verdade, sabe qual é o caminho, anda no pecado e não se arrepende. Vem aos cultos, participa da ceia, lê a Bíblia, até ora, mas continua andando em pecado. O nome dessa pessoa é impenitente, ela não se arrepende dos maus caminhos. E assim, Jesus demonstra a sua preocupação com Jerusalém. Jesus, ele nos ensina que nós devemos chorar pela nossa nação, que não se arrepende. Que a partir do momento em que aceitamos Jesus e que passamos a ser cristãos, isso não nos tira o patriotismo. Isso quer dizer, nós continuamos sendo brasileiros, amém? Nós continuamos vendo o que está acontecendo com a nossa nação. Então, isso nos diz que nós também precisamos chorar pela nossa nação. Nós também precisamos orar pela nossa nação. Nós precisamos nos preocupar com a nossa nação que não se arrepende. Porque Jesus chorou sobre Jerusalém, porque Jerusalém estava destruindo a si mesmo, assim como o Brasil, que está se destruindo. O país do futuro, de todas as oportunidades, de todos os recursos naturais, está se destruindo. Através da corrupção, através da poluição, é um mal puxando o outro. Uma corrupção encruada, não é na política a corrupção, é no brasileiro. Não adianta colocar a culpa na Dilma, no Renan Calheiros, no Lula, ou enfim, qualquer um daqueles que estão lá. Eu não estou defendendo ninguém. Eu estou falando que a corrupção começa em nós, aqui, que não temos nenhum cargo político. Em nós começa essa corrupção. Mas a mensagem hoje não é sobre isso, amém? O terceiro lugar que Jesus chorou está em Hebreus capítulo 5, versículo 7, aonde diz assim: Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua impiedade. E aí, esse texto, ele está se referindo ao Getsemane, quando Jesus ele suou sangue, como eu já ministrei aqui nos 4 lugares aonde Jesus Cristo derramou o seu sangue, e naquele lugar, ele derramou o sangue naquele lugar para que nós possamos vencer as nossas fraquezas, para que nós possamos fazer a vontade do Pai e não a nossa, amém? Aleluia, glória a Deus. Mas naquela hora ali, além de suar sangue, Jesus Cristo também chorou. Foi um forte clamor de lágrimas naquela hora. E naquela hora, Jesus Cristo demonstra um grande peso pela culpa humana. E isso nos ensina que nós devemos olhar para as pessoas com misericórdia. Porque na maioria das vezes nós queremos que as pessoas façam o que nós fazemos. Nós queremos que as pessoas sejam fortes como nós somos. E como eu não tenho problema de homossexualismo, então eu entendo que ninguém deve ter problema com homossexualismo. E todos aqueles que têm problema com homossexualismo, aí eu começo a falar, é frescura, é falta de vergonha na cara. Sabe o que é isso? Eu estou falando do homossexualismo como exemplo, amém? Porque eu acho que é o único problema que eu não tenho, porque o resto tudo eu tenho. Então... Então, nós precisamos olhar para as pessoas com misericórdia.
Eu não estou falando em concordar com o erro, mas olhar com amor, com lágrimas, se necessário for. Amar as pessoas. Porque essas lágrimas de Jesus que eu estou relatando em Hebreus capítulo 5, na verdade, o que Jesus fez? Jesus nos substituiu. Isso quer dizer, Ele morreu no nosso lugar, Ele chora em nosso lugar, e é o que nós precisamos fazer também. Nós precisamos ser os intercessores, nós precisamos amar as pessoas, entrar no lugar dela. Então, se ela tem problema com droga, se ela tem problema com álcool, se ela tem problema com qualquer tipo de coisa, que nós entremos na situação dela, que nós entremos no lugar dela e possamos chorar por elas. Chorar por elas. Mas essa mensagem fala sobre um choro de Jesus sobre Jerusalém. A expressão de Lázaro, capítulo 19, é mais do que chorar. A palavra grega significa choro com soluços e gemidos. Quem já chorou aqui de soluçar? Quem? Gemendo. É esse tipo de choro, um choro inconsolável. Sabe, não é uma emoção, não é umas lágrimas correndo. É um choro, uma dor que não se sente, mas que sente. É uma dor na alma, no espírito. Jesus, Ele lamentou sobre a cidade. Ele sofreu uma profunda angústia expressada pelos sinais de Apocalipse, mas eu não quero entrar em Apocalipse hoje, e de gemidos de dor, e tanto foi que ele suou sangue. Quem aqui conhece uma pessoa que já suou sangue? Ninguém, né? Mas a ciência comprova que um elevado nível de estresse, de agonia, a pessoa sua sangue. Jesus chegou a esse ponto por nós, de tanto que era a dor do choro dele. E para todos os lados em que Jesus olhou, Jesus encontrou motivos para chorar. Jesus encontrou motivos para chorar em todos os lugares. Ele olhou para a cidade de Jerusalém e só tinha vontade de chorar. E ele olhou para trás e viu que ele tinha motivo para chorar. Ele viu que a nação do Brasil tinha desperdiçado as suas oportunidades, tinha sido ignorante a respeito do tempo da visitação. Nem nos Estados Unidos uma igreja cresceu tanto como no Brasil. Existe um estudo que na cidade de São Paulo se abre 2 igrejas evangélicas por dia. Não é abre uma porta, não. É oficialmente, com CNPJ. É só um exemplo. E o país está perdendo o tempo da visitação. Porque do mesmo jeito que a igreja cresce uma igreja frouxa, desleixada, relaxada, que está procurando as bênçãos, que está procurando o favor de Deus, mas não está procurando a presença de Deus. E Jesus olha para trás e vê que a nação está perdendo o tempo da visitação. Mas Jesus olha para dentro, e olhando para dentro, ele vê a ignorância, a cegueira espiritual no coração do povo. Ele vê que o povo é ignorante, que eles deviam ter conhecido a Cristo, que Deus lhe enviou a palavra, enviou os profetas para lhe preparar o caminho, para lhe abrir o caminho, para lhe preparar a estrada.
e que as pessoas não mudam de vida. E Jesus chorou. Jesus chorou quando ele olhou ao redor, quando ele viu as atividades religiosas de forma mecânica, que o templo tinha se transformado num covil de salteadores, líderes religiosos que por inveja tentavam matá-lo, e mataram. Alguma semelhança com os dias de hoje? Ninguém está nem aí para Jesus dentro das igrejas. Eles estão atrás do dinheiro, eles estão atrás da fama, eles estão atrás da reputação, eles estão atrás de tudo que a palavra de Deus pode lhe dar. E Jesus chora. Uma atividade religiosa mecânica, automaticamente se vai para a igreja, automaticamente se ajoelha, automaticamente toca-se um louvor, automaticamente se sai umas lágrimas dos olhos. Não há adoração, não há entrega. Pessoas preocupadas consigo mesmas, pessoas preocupadas com a sua agenda particular, pessoas preocupadas com seus deleites, com seus desejos. E Jesus olha e chora. Quando ele olha para dentro, ele olha e chora. Muita religiosidade e pouco conhecimento de Deus. Conhece-se muito a palavra e se conhece pouco do Espírito Santo, pouco do poder de Deus, da presença de Deus. E quando Jesus olha para frente, Jesus chora também. Ao perceber que o terrível julgamento que estava por vir sobre a cidade, sobre o templo do Senhor, ele olha, porque ele vê panoramicamente, ele olha para a tua vida e vê panoramicamente, vê passado, presente e futuro. E quando ele olha para Jerusalém, ele olha e vê o quanto que aquela cidade iria sofrer. E logo após, no ano 70, Jerusalém foi saqueada, destruída, o povo foi massacrado, vendido como escravo, espalhado pelo mundo. Acabou a nação de Israel naquela hora. Tudo isso aconteceu porque perdeu o tempo da visitação. Perdeu-se o tempo da visitação. Jesus foi enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel. João capítulo 1 versículo 11 diz: ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Lucas capítulo 19 versículo 14 diz: nós não queremos que este homem reine sobre nós. Foi isso que o povo judeu falou. Ei, está falando de Jesus. Nós não queremos que este homem reine sobre nossas vidas. Nós não queremos esse rei. Quem você tem procurado para ser rei da tua vida? Quem você tem procurado para ser o teu Senhor? Mateus capítulo 27 versículo 25 diz: e o povo todo respondeu: caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Olha o tamanho da desgraça. Olha o tamanho da desgraça. Estão crucificando um homem, e esse homem é Jesus Cristo, e o povo rejeita Jesus Cristo ao ponto de dizer que caia sobre nós a culpa da morte dele, e que caia sobre nossos filhos, as próximas descendências. Será que não é isso que fazemos na hora que nós rejeitamos Jesus Cristo e nos entregamos aos prazeres da carne e nos entregamos ao mundo? Será que não é isso que nós fazemos? E é por isso que Jesus olha para a sua igreja e chora. Precisamos observar algumas coisas aqui. Considerar a profunda dor de Jesus ao olhar para a sua cidade que não se arrepende. Vamos nas profundidade, na profundidade das lágrimas de Jesus.
As lágrimas de Jesus foram tão profundas que enquanto a multidão celebrava, foi isso que eu li no texto de Lucas. Enquanto a multidão celebrava, Jesus chorava. Enquanto havia festa, Jesus estava chorando. Os discípulos trouxeram o jumentinho. E Jesus estava entrando na cidade. E toda a multidão passou a festejar, a louvar em alta voz o Deus, a louvar o Senhor por todos os milagres que viram que Jesus fez. Jesus está entrando na cidade num jumentinho e todo mundo celebra, porque viram os milagres que Jesus fez. Lucas capítulo 19, versículo 37 diz: bendito é o rei que vem em nome do Senhor. Bendito é o rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas maiores alturas. Celebrando, celebrando. Quem está entrando é o rei. Mas palavras não comovem Jesus. Porque Jesus, ele não está preso a tuas palavras. Jesus está atento ao teu coração. E Jesus sabia que aquilo era superficial. Que aquele louvor que ele estava recebendo era um louvor mentiroso. Ele sabia que aquela multidão que estava gritando Hosana, Hosana nas alturas, é o mesmo que na próxima semana iria gritar crucifica-o, crucifica-o. A mesma multidão que viu os milagres, que viu ele operando os milagres, a mesma multidão que o seguia para comer o pão, a mesma multidão que o seguia para comer o peixe, essa multidão gritava crucifica-o. E aquela festa, tudo acontecendo naquela alegria, aquela religiosidade, naquela formalidade, naquele ritual que buscava apenas o interesse próprio. Naquele dia Jesus estava de jejum. Depois você vai lá e lê o capítulo todo. E ele teve fome no dia anterior. E ele estava de jejum enquanto havia festa, enquanto havia gritos, júbilos. Tão profunda foi a tristeza de Jesus que ele não conseguiu conter a sua tristeza. Ele não conseguiu deixar de expressar a sua tristeza. Apesar da música, apesar das crianças correndo alegres, apesar dos gritos de Hosana, a multidão lhe dando boas-vindas como o rei de Israel, ele chorou. As lágrimas de Jesus foram tão profundas que ela superou todos os outros sentimentos naturais. O olhar de Jesus para Jerusalém foi de dor. Enquanto a cidade olhava para Jesus e lembrava dos milagres que ele tinha feito, Jesus olhava para as pessoas e via o que elas iam fazer. Jerusalém é a cidade do grande rei. É o lugar de habitação de Deus na terra. É o lugar onde se estabeleceu a casa de oração. É o lugar onde todos deveriam ir para adorar o Senhor. É Jerusalém. Jerusalém é o centro da celebração festiva. É onde a Shekinah de Deus se manifestava. Era uma exclusividade. Deus se manifesta onde? No templo. Aquele que Salomão ergueu
Mas as alegrias da terra não trouxeram alegrias para Jesus. Pelo contrário, ao ver a cidade com seus palácios, com seus templos, com suas torres, com toda a grandeza de cidade daquela época, Jesus olha para a cidade e chora. Com tantos templos grandiosos, homens bonitos e bem arrumados, mulheres lindas e perfumadas, simplesmente numa religião, Jesus olha e chora. E Jesus chora e diz: não ficará pedra sobre pedra. Ei! Jesus está te dizendo: não ficará pedra sobre pedra. Ele não interrompeu a alegria dos discípulos, como queriam os fariseus. Ei, manda os teus discípulos calar a boca. Manda esse povo sossegar, parar de fazer bagunça. Naquela hora Jesus fala: se eles se calarem, as pedras vão falar. Jesus não interrompe. Mas Jesus não entra naquela alegria. Ele não festeja junto. Todos estão celebrando, mas ele chora. Jesus sabe que dentro de uma semana ele vai ser arrastado por aquela cidade com uma pesada cruz nas costas. Jesus sabe que dentro de uma semana vai levar chicotadas. Jesus chora. Mas Jesus não está chorando por ele, pelo que ele vai sofrer. Jesus está chorando pelo povo que não reconheceu ele. Lucas capítulo 23, versículo 28 diz assim: filhas de Jerusalém, não chorais por mim, chorai antes por vós mesma e por vossos filhos. Jesus está chorando, não é pelo que ele ia passar, porque ele já sabia o que ele ia passar. Jesus está chorando pelo um povo que religiosamente vem todos os domingos à noite ao culto, simplesmente por uma religiosidade, porque não o conhece de verdade. Jesus está chorando porque pessoas estão passando uma vida inteira dentro da igreja sem ter contato com ele, sem manifestar a glória dele, sem transportar a glória dele. Jesus está chorando por mim e por você. Jesus está chorando por nós. Ele chora pela igreja que lhe rejeita. Ele chora pela nação que lhe rejeita. As lágrimas de Jesus revelam-nos a sua compassiva natureza. Ele sabia que a cidade seria destruída. Embora ele seja Deus, ele chorou. E isso mostra o tamanho da compaixão dele por nós. Ele é Deus, Emanuel, príncipe da paz. Mas ele chora por nós. Ele chorou por mim e por você. Ele nos ama. Ele se importa com cada um de nós. Ele se importa com você. Oséias capítulo 11, versículo 8 diz: como te deixaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Meu coração está comovido dentro de mim, as minhas compaixões a uma se acendem. Jesus chora porque a cidade tinha perdido a sua oportunidade.
Jesus chora porque a nação perdeu o tempo da visitação de Deus. Ele chora porque o povo rejeitou a oferta da graça, porque o povo está rejeitando a sua graça e a sua misericórdia. Ele chora porque o povo amou mais as trevas do que a luz, amou mais o mundo do que a luz, amou mais a morte do que a vida. É por isso que Jesus chora. E se Jesus chora, é porque o Pai também chora. Porque Ele disse que Ele só faz o que Ele viu o Pai fazer. Eu não sei como é que você tem levado a tua vida, mas nessa noite você precisa saber que o Senhor tem chorado por você. As lágrimas de Jesus mostram como nós, pecadores, como eu e você, pecadores, devem se aproximar dele. Assim como Jesus chorou por você, você também deve vir ao Senhor chorando, quebrantado pelos teus pecados. O profeta Joel falou, Joel capítulo 2, versículo 12: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Jesus mesmo disse em Mateus capítulo 5, versículo 4: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Pense na tua vida sem Jesus. Pense no teu destino. Pense numa eternidade sem o Senhor. Pense no horror que é a ira de Deus. Outro dia eu perguntei do que Jesus te salvou e ninguém sabia, ou a maioria não sabia. Jesus te salvou não foi do inferno, Jesus te salvou foi da ira de Deus. Para aqueles que estão acompanhando o Apocalipse, as trombetas é exatamente isso. É o juízo de Deus ainda misturado com graça, para que o homem se arrependa, porque as 7 taças serão derramadas, a ira de Deus sobre o povo que não aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, sobre o povo que rejeitou. Pense no horror que é, pense nas lágrimas de Jesus. Porque do mesmo jeito que Apocalipse nos mostra a ira de Deus, ele também nos mostra a glória da igreja na glória. Pense no amor de Jesus por você, ao ponto de chorar por você. Cada um de nós, eu e você. Quem vê Jesus vê o Pai. E ele diz-lhes: tão certo como vivo, diz o Senhor Deus, tão certo quanto vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, não tenho prazer na morte do ímpio, mas que ele se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos. Pois, porque a vez de morrer, ó casa de Israel. Ezequiel 33. O tempo todo o Senhor está querendo te dar oportunidades de você se voltar a Ele. Jesus chora porque sabe o juízo, Ele sabe o que é a condenação,
Ele sabe o que uma pessoa vai sofrer sem entrar na sua graça. E ele chama a cidade de impenitente. Isso quer dizer que não se arrepende. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Se hoje ouvirdes a voz de Deus, não endureça o vosso coração. Não endureça o vosso coração. Lucas capítulo 19, versículo 41. Se você tiver coragem, feche os seus olhos. É você e ele agora. A mensagem não acabou, não cheguei nem no meio ainda, mas não se preocupa com isso. O Senhor está te chamando. Todos de olhos fechados. Hoje é o dia da visitação de Deus. E se você não o reconhece, terá que enfrentar o dia do juízo de Deus. E aquele será um dia de trevas e não de luz. As lágrimas de Jesus deveriam nos encorajar a confiar plenamente nele. Todos aqueles que nessa noite desejam ser salvos podem se achegar a ele sem hesitação, porque as suas lágrimas provam o seu intenso desejo de buscar o nosso bem e a nossa salvação. O pecador em lágrimas não hesite em vir ao Senhor em lágrimas. Se você não vier, isso ferirá ele. Se volte para o Senhor nessa noite. A sua demora produz tristeza no Senhor. A sua demora em se entregar ao Senhor produz nele lágrimas. A sua incredulidade fere o coração dele. Venha para Jesus sem demora. 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 É o seu momento com ele. É a sua hora de se arrepender. Aquele que chorou por você, espera por você. Deixe que as lágrimas de Jesus mandem embora o seu medo. Ele derramou por você não apenas as suas lágrimas, mas ele também derramou o sangue para te comprar, para te salvar. Ele morreu para que você pudesse viver. Ele chorou para que você pudesse ter alegria eterna. O Senhor está te esperando. E se você deseja aceitar o Senhor nessa noite, se você deseja refazer a tua aliança com o Senhor nessa noite, todos de cabeça baixa, todos de olhos fechados, é um momento teu com o Senhor. Não é um momento público, é um momento particular com o Senhor. Se você deseja entregar a tua vida para o Senhor, de uma vez por todas, quebrar todas as maldições na tua vida, quebrar todas as armadilhas, acabar com tudo que te atrapalha de um relacionamento com o Senhor. Se você deseja nessa noite se entregar nos braços do teu Senhor, do teu Salvador, fica de pé no teu lugar. Só se você quiser. Só se você quiser. É um momento teu com o Senhor. É um momento teu. Ele chorou por você. Algumas pessoas têm vergonha de se entregar ao Senhor. Algumas pessoas têm vergonha de se denunciar. O Senhor vai se envergonhar de você também no dia do juízo. Mas para você que venceu todas as barreiras, que venceu todas as dificuldades e deseja nessa noite entregar a tua vida ao Senhor, em lágrimas ao Senhor, repete essa oração comigo. Senhor,
Senhor Jesus, Senhor Jesus, nessa noite eu entendi o quanto o Senhor me ama, a ponto de chorar por mim, a ponto, Senhor, de derramar as tuas preciosas lágrimas, por causa da minha vida corrompida, da minha vida que andei até hoje, pelos conceitos do mundo, pelas tradições do mundo, procurando os prazeres da carne, procurando, Senhor, as coisas que não te agradam, procurando uma felicidade momentânea. Eu desejo, Senhor, é a tua alegria em mim, a tua paz em mim, Eu desejo, Senhor, é estar a eternidade contigo, é habitar no Senhor, é estar assentado em ti, nas regiões celestiais, e transportar a tua glória, nessa terra, ser reconhecido, Senhor, como um ministro teu, como um filho teu, como um servo teu, como aquele que carrega as palavras de vida eterna. Por isso eu te peço, Senhor, perdoa os meus pecados, e escreve o meu nome no livro da vida. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, aqui estão os nossos irmãos que nessa noite, Senhor, se entregam a Ti. Em nome de Jesus, Pai, vem sobre a vida deles e completa a boa obra que o Senhor já começou. Que cada um deles, até aqueles que não tiveram coragem de levantar, que cada um desses, Senhor, tenha uma experiência contigo que vai marcar a vida deles, e que a partir de hoje, dessa noite, serão pessoas diferentes, vão agir diferente, vão escolher diferente, e a tua glória vai ser manifesta, e o Senhor vai ser visto na vida deles, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aplaude ao Senhor, aplaude ao Senhor, aplaude ao Senhor. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. As lágrimas de Jesus são um ensino para nós na questão do trabalho para Deus. Todos nós que fomos alcançados por Jesus, tem alguém aqui que foi alcançado por Jesus? Aleluia. Todos nós que fomos alcançados pela sua graça, pela sua misericórdia, agora somos convocados a trazer outros para Jesus. Somos convocados a buscar outros, a servir a outros, a manifestar a glória, para que Ele possa ser exaltado. Nós precisamos levar, que vocês possam entender que a glória de Jesus Cristo precisa ser manifesta nessa terra, e é através dos filhos de Deus, alcançados para alcançar. Esse é o trabalho de um cristão. E o nosso Senhor ensina que nós devemos ser sensíveis ao coração dos perdidos. Precisamos encher o nosso coração de compaixão. Não podemos falar do céu ou falar do inferno sem ter lágrimas nos olhos. Não dá. Não dá para falar de eternidade, não dá para falar de paixão, não dá para falar de inferno, não dá para falar de salvação sem se comover. Não dá para ver pessoas caminhando para a destruição, para o fogo eterno, e não ter lágrimas, e não ter sofrimento, e ser indiferente. Não dá. Não dá para ver pessoas passeando dentro da igreja. Se formos pensar sobre a eternidade, se formos pensar sobre o que é uma pessoa presa ao inferno, sobre o fogo eterno, não dá para viver sem lágrimas. Não dá.
Não podemos olhar para a cidade de Vila Velha, para a região de Ponta da Fruta, e ver os seus pecados, e ver a sua miséria, as suas mazelas, e ver que a cidade não se arrepende, e ver a sua impenitência, sem derramar lágrimas por ela. Eu não estou falando de uma pessoa, de um indivíduo, eu estou falando de uma nação, eu estou falando de uma região, eu estou falando de um contexto completo, onde pessoas, milhares de pessoas, todo dia caminham para o inferno. Não podemos ver os nossos parentes servindo a deuses mudos sem chorar. Não podemos ver pessoas presas às armadilhas de Satanás sem derramar lágrimas por elas. A profundidade das palavras de Jesus. Continuando no texto, no versículo 41. Quando ia chegando, assim que viu a cidade, Jesus começou a chorar sobre ela e proclamou: ah, se tu compreendesses nesse dia. Ah, se tu compreendesses nesse dia. Sim, tu também, o que traz a paz. No entanto, agora isto está encoberto aos teus olhos. Virão dias em que teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te ameaçarão. Apertarão o grande cerco contra ti. Também lançarão por terra tu e os teus filhos que de dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a maravilhosa oportunidade que tiveste com a visitação de Deus. Os profanadores da casa de Deus. Jesus lamenta, chora e lamenta a falta pela qual eles vão morrer. Jesus está lamentando porque muitos de nós vão morrer. Ignorância, terrível ignorância, foi a ruína de Israel. A ignorância é a ruína da igreja. Jesus fala: ah, se compreendesses, ah, se entendesses. Eles não conheceram o que eles poderiam ter conhecido. Isso quer dizer: ei, a igreja não vive o que poderia viver. Você não desfruta o que você poderia desfrutar. Você não vive na plenitude que poderia viver. O que é que eles deveriam ter conhecido? Eles não conheceram a Deus. Jesus Cristo estava lá. O que é que a igreja deixa passar hoje? O que é que a igreja deixa passar? O Espírito Santo tenta se manifestar todos os dias dentro dessa casa. O Espírito Santo tenta se manifestar todos os dias na tua vida. Você deixa passar. Isaías capítulo 1, versículo 3. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecido, não tem conhecimento. O meu povo não entende. O meu povo não entende. Eles não conheceram Deus. Eles não conheceram o Filho de Deus, que veio a eles, que veio a nós em graça e em misericórdia, que veio a nós para nos perdoar. E eu temo, porque embora muito seja pregado nesse altar, porque embora a luz, o Espírito Santo esteja aqui, muitos ainda estão vivendo em trevas. O meu temor, o meu choro, a minha agonia é que muitos dentro dessa casa estão vivendo em trevas. O que eu temo é que muitos de nós, embora saibam a verdade, não andam segundo a verdade. Embora tenham acesso à palavra, vivem à margem da palavra, vivem num caminho paralelo, andam perto da palavra. Eu temo, porque embora muitos
Vejam, alguns estão cegos espiritualmente. Porque embora vocês ouçam, alguns ouvidos aqui estejam tapados espiritualmente. O Espírito não está ouvindo a voz do Senhor. O meu temor é que muitos que caminham aqui não conheçam a Deus verdadeiramente. E Jesus chorou sobre Jerusalém. Porque embora fosse a cidade dos profetas, dos escribas, dos mestres, estava morrendo por não conhecer a Deus. Estava morrendo por não conhecer a Deus. Eles odiavam o verdadeiro conhecimento. E escolheram não seguir ao Senhor. A cidade desprezou a palavra de Deus e se entregou à incredulidade. Eles escolheram morrer, escolheram as trevas, em vez de aceitar a luz, aceitar o Filho de Deus, aceitar Jesus Cristo. Nós vemos isso na igreja hoje. Muitos aceitam a religiosidade, a formalidade. Muitos aceitam os rituais, mas não aceitam a palavra de Deus como verdade para a sua vida. E Jesus lamenta, chora. Jesus lamenta o que eles poderiam ter vivido, a felicidade que poderiam ter desfrutado. O nome Jerusalém significa a cidade da paz. É isso que significa o nome Jerusalém, a cidade da paz. Mas Jerusalém perdeu a paz, porque não conheceu o seu Deus. Eu quero te lembrar nessa noite que aquele que aceitou Jesus Cristo faz parte de Jerusalém, faz parte de Israel espiritual, e tem como habitação a nova Jerusalém. A palavra de Deus é atemporal, é para nós hoje. O que ele falou lá naquela época é para nós hoje. E um homem e uma mulher que não conhece Deus verdadeiramente não encontra paz. Anda em círculos, anda buscando o que não vai achar. Isaías 57, capítulo 20 diz: mas os perversos são como o mar agitado, que não se pode aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo. Para os perversos, diz o meu Deus, não há paz. Ei, o Senhor está dizendo: aquele que não se rende a Ele, aquele que não aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador, aquele que não faz parte da família de Deus, aquele que não tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador, Deus como Pai, não há paz. Jerusalém foi saqueada várias vezes, porque rejeitou o Deus da paz, porque não recebeu o príncipe da paz. Não importa o quanto próspero você seja, não importa o quanto de dinheiro você tenha, se você não se entregar a Cristo, você perderá a verdadeira felicidade, a verdadeira paz. Quanta alegria e paz você poderia desfrutar se seus pecados fossem perdoados, se você se colocasse debaixo do sangue de Jesus. Quanta paz haveria em você nesta noite se você se reconciliasse com Deus, se você tivesse a tua consciência purificada. Jesus, ele chora e lamenta sobre as pessoas que tinham perdido aquela paz, que tinham perdido a sua paz. A cidade perdeu a paz. A cidade que mais oportunidade teve para conhecer Deus, a nação que mais oportunidade tem para conhecer Deus. Não há perseguição. Se queremos ler a Bíblia, pode escolher a versão, enquanto em alguns lugares não pode te achar com uma página que é pena de morte da Bíblia. Nós temos liberdade de culto. Nós podemos cultuar ao Senhor na calçada, na praia, na praça, em qualquer lugar. Nós podemos servir ao Senhor livremente, nada nos impede. A cidade que mais oportunidade teve,
A glória de Deus esteve sobre aquela cidade. A palavra de Deus foi pregada naquela cidade. Os profetas de Deus anunciaram a salvação em Deus naquela cidade. Os sacerdotes nunca deixaram apagar o fogo do altar naquela cidade. A cidade vivia em permanente vigília de adoração. E lá no templo, lá no culto, palavra pregada, orações feitas, sacrifícios. E o povo perdeu a visitação de Deus. Não deixe você perder a visitação. Não perca a visitação do Senhor. Não perca a visitação do Senhor. Não perca a visitação do Senhor nessa noite. Muitos de vocês têm tido as mesmas oportunidades que Jerusalém teve. Muitos de vocês têm um acesso livre ao Senhor. Têm acesso à ministração. Têm acesso à palavra. Têm acesso à adoração. Muitos de vocês têm acesso ao melhor. Quantas exortações vocês têm ouvido aqui, nesse altar? Alguns de vocês foram criados no Evangelho. Alguns de vocês têm ouvido a voz de Deus desde a infância. Alguns de vocês têm pais crentes. Têm acesso. Tem diversidade de literatura cristã. Tem acesso a tudo. Alguns de vocês têm cônjuges crentes, homens e mulheres de oração, de fidelidade ao Senhor, homens e mulheres que vivem reto na palavra de Deus. Muitos de vocês têm sentado aqui nessa casa, nesse templo, ou em outros lugares, dezenas de vezes, ouvindo a palavra de Deus. Palavra não é enchendo linguiça, não é empurrando com a barriga, é palavra que vocês têm ouvido. O problema é que vejo muitos de vocês muito perto do reino de Deus, mas que não entram no reino. Muito perto do reino de Deus, mas não entram no reino de Deus. Estão construindo um império particular. Estão achando que tem capacidade para viver à margem do reino. Estão achando que pode ser amigo do reino, que podem visitar o reino. Você precisa entregar o teu coração totalmente ao Senhor. Você precisa entregar a tua vida completamente ao Senhor. Você precisa parar de visitar a igreja e a igreja ser a tua casa. Você precisa parar de passear dentro da igreja e fazer parte da igreja de Senhor. Você precisa parar de brincar com a palavra de Deus. Você precisa parar de brincar com a palavra de Deus. Levar a sério a palavra de Deus. Porque você não sabe o dia da tua morte. Você não sabe quando é que Jesus volta para você. Pare de brincar com a palavra de Deus. Pare de brincar com a manifestação da glória de Deus na tua vida. Leve a sério a tua vida. Pare de passear no mundo. Muitos de vocês estão como Jerusalém, procrastinando, deixando para depois o encontro com Deus. Hoje é o dia da tua oportunidade. Hoje é o dia da tua decisão. Não desperdice. Não desperdice, para que o dia da tua glória, para que o dia da tua salvação não se transforme em lamento no dia do juízo. Porque Jesus lamentou, Jesus chorou por causa da oportunidade que eles tinham perdido. Não perca a oportunidade. Não perca. Jesus disse: se conhecesses por ti mesma, ainda hoje, o que é devido à paz. Aquele dia favorável, essa noite é favorável a você. Aquele era um dia de milagres, da misericórdia de Deus, a manifestação da graça. Um dia em que a graça de Deus estava brilhando como o sol no firmamento. Era Jesus Cristo que estava naquela cidade. É o Espírito Santo que está aqui hoje para te constranger, para te convencer. Não é um dia qualquer.
É um dia em que o Deus vivo desceu à terra. Um dia da poderosa visitação de Deus. Nenhuma nação teria experimentado. Nenhuma nação teria experimentado o que você pode experimentar hoje, se você entregar a tua vida verdadeiramente ao Senhor. Jesus se fez carne, Jesus habitou no meio deles, Jesus fez milagres extraordinários no meio dele. Jesus pregou para eles, viveu com eles, chorou com eles. E eles jogaram fora a oportunidade da graça de Deus. Eles fecharam as portas dos céus com as próprias mãos. Será que você não tem feito o mesmo? Fechado a porta do céu para você? Hoje é um dia de você herdar a tua salvação. Hoje é o dia para você tomar posse da escritura, da tua propriedade no céu, da tua mansão celestial. Não é um dia para você se lamentar, porque o dia da ira de Deus vai chegar e está próximo. Está próximo. O fim está próximo, muito próximo. Nunca esteve tão próximo. E Jesus lamenta. Jesus lamenta porque Jesus viu a grande ruína em que Israel se meteria, em que Jerusalém, o que aconteceria com Jerusalém. E isso não é Bíblia agora, isso é história. É só você ir ler, é só você procurar. O historiador Flávio Joséfos falou que a invasão de Jerusalém por Tito Vespasiano no ano 70 depois de Cristo foi a tragédia das Nunca houve uma tragédia igual àquela. Nada se compara àquela guerra, ao que aconteceu. Nem nos dias de hoje. Naquele cerco morreu 600 mil pessoas. Morreram 600 mil pessoas, judeus, homens e mulheres que tiveram acesso à palavra de Deus, homens e mulheres que no dia lá falaram: não quero esse rei sobre mim, que caia o sangue dele sobre nós e sobre nossos filhos. Caiu. 600 mil pessoas, segundo os historiadores, não é a Bíblia que diz, são os historiadores, dizem, morreu 600 mil pessoas de fome, de doença, de pestilência, e alguns passados no fio da espada, homens e mulheres que morrendo de fome, comiam a carne dos seus filhos mortos. Os filhos, as crianças mais fracas morriam primeiro. E os pais comiam a carne das crianças, porque não tinham o que comer. A cidade cercada, a fome reinava do lado de dentro, e do lado de fora o cerco do inimigo. E alguns mortos já em estado adiantado de decomposição eram jogados para fora da cidade pelos muros. Tito invadiu a cidade e havia uma multidão de corpos em estado de decomposição do lado de dentro do muro. Um povo que teve acesso à palavra de Deus, que teve acesso à manifestação do Deus vivo. E nós podemos comparar isso com a destruição da alma. Nada pode ser comparado à perdição eterna, a passar uma eternidade no inferno, no fogo, no sofrimento. Nada pode ser comparado ao fogo do inferno. A simples ideia de um homem passar a eternidade longe de Deus, em tormento eterno, nos deve fazer chorar. Não há tragédia maior do que a perdição de uma pessoa, do que uma pessoa por viver alguns momentos de prazer, por viver algumas coisas que a carne pode nos proporcionar, algum prazer dessa terra, passar uma eternidade afastado de Deus. A morte eterna
é a pessoa ser banida para sempre da face de Deus, não ter acesso a Deus. E Jesus demonstra sua dor em outras palavras: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quiseste. Mateus 23:37. E vós não quiseste. Quantas vezes nós tentamos te ajuntar, quantas vezes nós tentamos te pegar, quantas vezes nós tentamos te atrair, e você não quis. Jesus está falando da graça, da misericórdia. Quantas vezes nós estamos te dando a oportunidade de você se arrepender? Nós, que eu falo, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quantas vezes eles três juntos estão trabalhando para que você se arrependa dos maus caminhos, para que você mude de vida. E esse mesmo povo matou os profetas, o Senhor dos profetas. Mas o seu amor era tão grande que ele deseja salvar até mesmo os assassinos dos profetas. O Senhor deseja salvar a todos. Ele não tem prazer na morte do ímpio. A graça suficiente em Cristo para ajuntar os assassinos, para ajuntar os ladrões, as prostitutas, os adúlteros, os mentirosos, os viciados, e perdoar todos e transformar todos em profetas do Senhor. O Senhor quer te transformar numa autoridade nessa terra. O Senhor quer te transformar num profeta dele nesse lugar. O Senhor quer te levantar com autoridade para que você possa ir a todos os lugares, implantar o seu reino. O Senhor quer te transformar. O fracasso não está em Cristo. O fracasso está em muitos de nós. Porque o Senhor diz: quantas vezes quis eu ajuntar, quantas vezes quis eu te conquistar, quantas vezes quis eu te dar uma oportunidade. E muitos de nós não queremos. Jesus chora porque ele quis juntar o seu povo, mas o povo rejeita. A desolação vem porque o povo não quer ouvir. A verdade é que o povo não quer ouvir. Essa é a verdade, que o povo não quer ouvir a verdade. Prefere aqueles sermões mais de bênção. Tem profecia para vocês, tem graça para vocês. É isso que o povo quer. O povo quer que pegue óleo e fique botando na cabeça aqui, ó, como se fosse uma mágica. E foi isso que o apóstolo Fred falou aqui: tem bênçãos para você, se obedecer a palavra. Esse detalhe, se obedecer a palavra, pouca gente percebeu. As pessoas perceberam que tem bênção, mas o profeta que veio aqui nessa semana falou: tem bênção para você, se obedecer a palavra. Deuteronômio 28. Se obedecer a palavra, obedeça a palavra de Deus. Porque naquele dia, no dia da ira, muitos vão dizer, Mateus 25:8: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Dai-nos do seu azeite. Ei, me dá um pouco do seu azeite. Só que naquele dia não dá mais. O meu azeite é para mim. Hoje temos azeite para te dar, temos óleo para te dar, temos palavra para te dar. Mas no dia, cada um que segure o seu, cada um que mostre as suas mãos, cada um que mostre o que fez com a tua juventude, o que fez com o teu diploma, o que fez com o teu dinheiro, o que fez com a tua saúde, o que você fez com o teu casamento, o que você fez. Naquele dia os anjos vão se alegrar com muitos.
Naquele dia os anjos vão se alegrar com muitos entrando na Nova Jerusalém. Mas naquele dia os anjos vão levantar a espada de fogo para muitos. Aqui você não entra, porque você viveu a tua vidinha medíocre, de luxúria e perdição. Viveu a tua vidinha egoísta e perdeu a eternidade. E perdeu de viver a eternidade com o Senhor. Porque você não entregou alguns poucos anos que passam assim, correndo. Agora não entra na eternidade do Senhor. Feche seus olhos se você puder dessa vez. Eu só prego o que o Senhor manda eu pregar. Eu sei que não é uma pregação atraente e que alguns nunca mais voltam aqui. Eu sei que tem muita pregação bonita por aí, mas deixa eu te falar uma coisa muito séria. Eu não tenho compromisso contigo, eu tenho compromisso com Cristo. Eu não estou aqui para te agradar, eu não estou aqui para ser simpático para você, nem para rir para você. Eu estou aqui para servir a Jesus Cristo e para pregar o que Ele manda eu pregar. E se só ficar uma pessoa aqui, se só ficar minha filha, meu filho e minha esposa aqui, eu continuo pregando o que o Senhor manda. Porque vai ter um dia que eu vou ter que dar conta ao Senhor. O Senhor vai falar para mim: olha aqui, eu te dei um monte de cadeira, te dei um microfone e te dei caixa de som e uma prancha para você fazer de altar, de púlpito. E o que você falou lá? E eu vou abrir as mãos a Ele e vou falar: está aqui, Senhor. Todas as vezes eu preguei a Tua palavra simples. Todas as vezes eu falei da Tua verdade, Senhor. Todas as vezes, Senhor, eu Te amei. Eu nunca subi no altar para mentir, Senhor. Eu nunca peguei aquele microfone, Senhor, para falar o que era para agradar as pessoas. Eu sempre falei a Tua verdade, Senhor. Se poucos se converteram, Senhor, eu fiz o que eu podia, o que eu tinha. Não perca a visitação do Senhor. Não perca. Não perca o teu tempo. Não perca o teu tempo, porque o dia está próximo. E Ele virá novamente. Ele virá em glória. E então teremos a Nova Jerusalém, cujo o fundamento são as pedras preciosas. E naquele dia o Senhor se alegrará sobre Jerusalém, sobre a Nova Jerusalém. Naquele dia Ele não vai chorar sobre Jerusalém, Ele vai se alegrar. Naquele dia Ele não vai derramar lágrimas sobre Jerusalém, mas Ele vai se alegrar. Ele vai se deleitar com grande alegria. Naquele dia será o casamento dele, as bodas do Cordeiro. Naquele dia Ele vai casar com a sua noiva. E você vai se alegrar nele. E você vai estar com ele. E os anjos vão se alegrar a seu respeito. Porque há grande alegria quando um pecador se arrepende. E os anjos se levantarão da presença de Deus para celebrar, porque Jesus Cristo está voltando para buscar a sua amada igreja, para buscar a sua noiva, para buscar o seu povo. Se apenas um nessa noite se arrepender, se apenas um nessa noite se arrepender, por causa dessa palavra, do constrangimento do Espírito Santo, já haverá festa no céu. Não vá para o inferno. Não vá para o inferno. Acerte a tua vida com o Senhor e vá para o céu. Escolha o céu, escolha o céu.
Escolha o Senhor nessa noite. Seja tocado pelo Senhor nessa noite. Aproveita esse louvor agora para adorar a Ele, para chorar se necessário for, para se alegrar na presença dEle, para refazer a tua aliança com Ele, para se entregar a Ele. Eu não estou falando das dificuldades que você tem. Eu não estou falando dos desejos que a tua carne tem. Eu não estou falando das tentações. Deixa eu te falar, ser tentado não é pecado. Porque a palavra diz que Jesus foi tentado em todas as coisas, mas a mesma palavra diz que Ele não pecou. Vontade de fazer o que não deve, eu também tenho. Mas eu tenho uma decisão de servir ao Senhor. Eu tenho uma decisão de estar na presença do Senhor. Eu tenho uma decisão de uma mudança de vida, de renúncia, de tomar a cruz todos os dias, de ter uma vida íntegra na presença de Deus, de se arrepender quando erra. É isso que é a graça. Se volte para o Senhor agora. Independente da tua situação, independente do teu problema, independente da tua dificuldade, se volte, volte ao Senhor, volte ao Senhor. Tenha o teu tempo de oração agora, enquanto esse louvor. Não fique disperso, não fique indo no banheiro, bebendo água, nada disso é importante agora. Não fique preocupado com quem está do teu lado, não fique preocupado com o relógio. Se entrega ao Senhor nessa hora, se entrega, adore a Ele do teu jeito, ore a Ele, fale com Ele. Deixou o céu pra me encontrar. Aqui não é o seu lugar. Um amor assim o mundo não conheceu. Naquela cruz se entregou, o seu perdão me alcançou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Adore, 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 adore a Ele. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Levou sobre si pecado e dor. Venceu a morte, ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. Levou sobre si pecado e dor. Venceu um amor assim o mundo não conheceu.
adoramos, Senhor. Te adoramos, Senhor. Te adoramos. Te adoramos e reconhecemos, Senhor, a nossa insignificância. Reconhecemos os nossos pecados. Reconhecemos as nossas falhas. Reconhecemos as nossas debilidades. Reconhecemos, Senhor, as nossas fraquezas. Reconhecemos as dificuldades. Reconhecemos as paixões do mundo em nossas vidas. Reconhecemos, Senhor. Reconhecemos, Senhor. E te pedimos: vem, Senhor. Vem sobre nossas vidas, Pai. Santo Espírito, vem. Vem e nos cura, vem e nos transforma, vem e nos restaura, vem, Santo Espírito, vem sobre nós, vem e arranca de nós tudo que impede o teu agir, tudo que impede o teu mover em nossas vidas. Arranca de nós tudo que impede o teu relacionamento conosco, Senhor. Tira de nós, Senhor. Recalabare de que andanai, chorei bará de que, recalabare de que andanai. Senhor, nós reconhecemos aqui que as tuas lágrimas possam nos alcançar, que as tuas lágrimas possam nos alcançar, Senhor. E que o teu sangue possa nos comprar, que o teu sangue possa nos lavar, Senhor, nos restaurar e nos colocar na tua presença. Seja alcançado pelo Senhor. Seja alcançado pelo amor de Deus. Seja alcançado, inconfundível amor. Seja constrangido pelo poder de Deus. Seja. Você não vai mudar de vida. Você não vai mudar de vida por minha causa ou por causa do que eu falo. Você vai mudar pelo poder de Deus em você, pela tua vontade de se relacionar com o Senhor, pelo poder do Espírito Santo. É Ele que constrange, é Ele que convence, é Ele que cura, é Ele que arranca os maus hábitos, é Ele que renova a nossa mente, é Ele que nos coloca na presença de Deus. Adore a Ele. Diga palavras de amor a Ele, adore a Ele. Não há nada maior, nada se compara. És a nossa esperança. Tua presença, Canta pro Senhor, canta pra Ele. Abre a tua boca. eu provei e vi doce amor, onde me torno livre e não há mais temor. Em ti, ó Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Aumenta a glória e o teu fogo em mim. Da glória a Deus é o que eu anseio mais. Inunda-me com
Versículo 41, Lucas 19, 41. Quando ia chegando, assim que viu a cidade, Jesus começou a chorar sobre ela e proclamou: ah, se tu compreendesses neste dia, sim, tu também, o que traz a paz. No entanto, agora isto está encoberto aos teus olhos. No entanto, isto agora está encoberto aos teus olhos. Pai, em nome do Senhor Jesus, como servo e sacerdote do Senhor, como pastor dessa casa, dessas ovelhas, eu profetizo sobre a vida dos meus irmãos, que as escamas caiam, Pai, que os olhos sejam abertos, Senhor, que os olhos sejam abertos, Senhor, que os olhos sejam abertos para ver a Tua glória, que os olhos sejam abertos para que eles possam contemplar a Tua majestade, que os olhos sejam abertos, Senhor, olhos espirituais abertos. Abre, Senhor, abre, Senhor, abre pela Tua misericórdia, abre os olhos dos meus irmãos, abre os olhos, Senhor, abre os olhos para que eles possam Te ver, Senhor, abre os olhos para que eles possam ver a Tua glória, abre os olhos espirituais, que todo impedimento, que toda armadilha, que tudo que impede de eles contemplarem a Tua glória, de ver quem o Senhor é, de ver quem é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que todo impedimento caia por terra agora, em nome do Senhor Jesus. Se você crê que teus olhos foram abertos, aplaude ao Senhor e dá um grito de júbilo, adore a Ele, adore,